Oi, eu sou a Luciana, tenho 52 anos e acho que pela primeira vez na minha vida eu fiz uma coisa grandiosa com medo, mas eu fiz com medo mesmo. Então hoje eu vim aqui para dar o meu relato, a minha experiência com o medo na minha vida. E, gente, eu vou deixar claro, para quem estiver assistindo, os vídeos que eu estou fazendo são experiências da minha vida. Experiências que aconteceram comigo, coisas que eu acho que são, e cada um tem uma vida, cada um tem um jeito de viver, cada um tem uma forma, e é isso. Eu não tô fazendo vídeo para mostrar para ninguém que eu tenho razão da vida, ou que eu tenho razão das coisas que acontecem, ou que a minha experiência de vida é a certa. Não. Eu acho que cada um vive a sua vida e tem a sua forma de viver, tá bom? Então, se for para você vir aqui deixar comentários desnecessários, não perde seu tempo, não assiste o vídeo e nem comenta, tá bom? Eu realmente estou fazendo vídeo para compartilhar a minha experiência de vida com algumas pessoas que pode estar passando pelo que eu estou passando ou querendo fazer o que eu fiz. Somente isso, tá? E eu costumo dizer para mim mesma que eu sou filha do medo. Por que que eu falo que eu sou filha do medo? Porque tanto meu pai quanto minha mãe, e graças a Jesus eles estão vivos, eles sempre tiveram muito medo de fazer as coisas. Sempre tiveram muito medo de... Bom, em primeiro lugar, que tudo desse errado, né? Porque para mim, para eles, para a nossa família, a gente viveu por muito tempo, e vive ainda, né? Todo dia eu tento me libertar. Você acorda, você quer fazer alguma coisa, o seu primeiro pensamento não é, vai dar certo, nossa, vai acontecer bilhões de coisas boas. Não, o primeiro pensamento que vem é, e se der errado? E se acontecer isso? E se perder isso? Então, são sempre primeiros pensamentos negativos. Então, eu falo que nós somos condicionados a viver no medo, a achar que tudo vai dar errado. E para a gente perder esse vício, essa mania, leva tempo. É um trabalho árduo, é difícil. E não é que você vá perder o medo, porque o medo ele sempre vai existir. É que você vai enfrentar o seu medo e vai fazer com medo. E sem a certeza se vai dar certo ou errado. Não é pensar só no que vai dar certo. É o pensar, uau, e se isso que eu pensei vai dar certo, né? Mas a gente tem que controlar bastante, tem que ter uma força interior e conversas diariamente com a gente mesmo, dizendo, faz. Não tem aquela frase? O não você já tem, vai atrás do sim. Então eu acho que, para mim, eu comecei a usar ao negativo, você já sabe que é o primeiro que aparece. Vai atrás do positivo. Quem sabe muda. Eu acho que o medo, ele é um... Eu acho que dentro da gente, a gente tem vários inimigos, vários demônios, né? Se fala que existe um inferno. Eu
de um tempo para cá eu não acredito que exista esse inferno que as pessoas dizem. Eu acredito que aqui a gente já vive alguma coisa parecida e que a gente precisa descobrir, se informar e ter muita clareza da passagem de Jesus, o que ele deixou para gente, e entender de coração o que nós devemos ou não fazer e saber que, bom, é isso, eu acredito que não exista. Eu acho que no final nós mesmos fazemos o nosso inferno por não acreditar na gente, não acreditar num Jesus, nas palavras bem interpretadas que ele deixou. Bom, eu não sou de religião nenhuma, eu acredito em Jesus e tento todos os dias também ouvir as mensagens que ele passa para mim, da minha forma. Então eu acho que o medo, ele é isso. O medo é um ser ruim, um bicho ruim, que veio para travar as pessoas, para que as pessoas não andem, para que as pessoas tenham medo, para que as pessoas não saiam do lugar. E conversando com algumas pessoas, principalmente nesse lugar agora que eu tô morando, desde quando eu cheguei aqui, eu ouço muito, ai, eu tenho medo, ai, eu tenho medo, ai, eu tenho medo disso, eu tenho medo disso, eu tenho medo disso. E eu ouvi muito, você é corajosa, como você é corajosa. E isso me fez voltar lá atrás, de ouvir que eu era dessa forma, eu era dessa forma. E ao longo da minha vida, eu fui enfrentando esses medos. Eu fui enfrentando medo por dirigir. Eu lembro que eu comecei a dirigir, eu tinha 17 anos. E minha mãe e meu pai achavam um absurdo, tinha medo. O primeiro carro que eu comprei, eu tinha 21 anos. Era um tormento andar com eles no carro, porque, nossa, era ruim demais, eles falando e medo. Bom, conclusão, teve uma época que falaram tanto na minha cabeça, vende o carro, acabei vendendo o carro, e, e por aí muitas outras coisas que eu deixei de fazer na vida pelo medo e, pelo contrário, aos poucos eu fui enfrentando, fui enfrentando, fui enfrentando, fui enfrentando. Então, eu acho que foi 40 anos enfrentando medo, seguindo, tentando seguir um caminho para acreditar que vai dar certo, vai dar certo. Por que que tudo tem que dar só errado, né? Nossa, eu trabalhava e eu cheguei ao absurdo uma vez de conversar com a minha gerente, porque para eu comprar uma TV, porque se fosse mandada embora eu fazia as contas de como eu tinha que fazer, eu vivia na escassez, com medo, com a falta, com medo de faltar, com medo de faltar alimento, com medo de faltar tudo, tudo. O medo, ele transforma a sua vida num pesadelo. Você tem medo de, ai, eu vou comprar essa roupa, eu vou comprar essa bolsa, eu vou comprar esse carro, ai, eu vou comprar esse telefone, será que eu vou conseguir pagar? Será? Nossa, eu falo que eu cheguei aqui até hoje, realmente eu falo que foi por muita batalha e realmente forças do bem me empurrando para mim tirar a venda dos olhos, tirar esse medo que vinha aqui, ó, ancorado em mim, sabe assim, que encurvava tudo. Eu tinha que chegar praticamente no fundo do poço para que aparecesse uma luz e desse certo e eu visse, nossa, deu certo.
eu sofri antecipadamente, melhorou 70%, mas eu ainda, às vezes, eu caio no desespero, eu caio, nossa, o que que eu vou fazer agora? Então, mas assim, eu continuo acordando e lutando para que eu mesma faça diferença nisso. Porque é horrível viver uma vida de medo, não sair do lugar por medo. E esse medo, ele te causa várias outras janelas, sabe assim? É, é, da escassez, do deu errado, ai, porque não vai dar bom isso, porque não posso sair porque vai dar isso. É, é uma prisão. É uma prisão. É uma prisão que te sufoca, que te mata, que eu acho que é uma das piores coisas de tudo da minha vida. Eu acho que o medo tá ali no topo. Tá no topo. E quando a gente começa a enfrentar e falar assim, eu posso, eu quero e eu vou, não é fácil. Não é. Mas as mudanças começam a aparecer. Começam a aparecer as mudanças, começam a aparecer as bênçãos, começam a aparecer coisas boas. Você cria positividade. A positividade, ela quebra o medo. Isso, a positividade, ela quebra o medo. Não é fácil, mas a gente consegue sim. Tenha foco, tenha força de vontade, crie metas, converse com você diariamente, com a sua mente, com o teu corpo, peça a sua espiritualidade que lhe dê força para que você enfrente seu medo, para que você consiga dar um passo, mas que esse passo seja para frente. Coloca uma meta, uma meta pequenininha, e vai até você cumprir ela. E aí você vai ver que você começa. Aí. E tá tudo bem também se você tentar alguma coisa e der errado. O mais importante é que você tentou. Porque o arrependimento de não tentar, por pensar que vai dar errado, por medo de dar errado, isso não tem mais volta. Não tem mais volta. Então tente, acredite em você e enfrente seu medo. Vai dar certo. Já deu certo.